volta ao programa Mulher.com, direto da Mega Artesanal, feira bombando, corredores lotados, muita gente inclusive acompanhando aqui a nossa aula, direto do stand do Mulher.com na feira. E agora tem passo a passo de patchwork com a Camila Martins. Tudo bom, Camila? Obrigada por participar com a gente. Prazer é nosso aqui de volta. Tá gostando da feira, Camila? Adorando. Muita novidade, muita coisa bonita para comprar. Na área de pet, tecidos lindíssimos. E para você que gosta de patchwork, não perca agora a sugestão, a aula da Camila. O que você reservou pra gente, cara? Nós vamos fazer um cobre-pés, que durante o dia ela tem uma função decorativa, que a gente coloca na cama, e à noite é mais um artifício para aquecer os pés nesse friozinho. Adorei! Começamos por onde? Básico, nós precisamos de quadrados. Tá. Na medida de 5 polegadas, que equivale a 12 centímetros e meio. 12 centímetros e meio. Isso. Procure utilizar cores variadas, mas que se componham entre si, faça um composê legal. Tá. O que a gente vai precisar? Vamos cortar ao meio o quadrado, que eu vou explicar de uma forma e depois tem uma outra para quem já tem prática. Tá. Então, os quadrados, simplesmente cortar ao meio. Vamos cortar um aqui para ilustrar bastante. Pontinha com pontinha, para não dar erro. Cortar as partes. Tá. O que eu gosto de fazer? Antes de começar a montar o trabalho, eu monto um esquema de montagem para eu ver se o bloco vai ficar do jeito que eu escolhi. Certo. Para saber se as cores estão batendo. Porque como a gente trabalha em blocos, se sair um fora, não forma o desenho. Então, rapidinho aqui, formando os blocos. Legal, para você. Tá vendo? Já tá formando um desenho. Adorei essa É dica, como se Camila. fosse um nine pet, só que aqui os quadrados estão cortados ao meio. Tá vendo? Depois que eu costurar, os quadrados, eles vão fazer um losango deitado. Tá. Então eu gosto de fazer isso antes de começar a montar a peça, para aqui ver detalhadamente como que vai ficar o tecido. Feito isso, eu vou fazer isso daqui, ó. Unir. Vou fechar. Eu já tenho um aqui com o alfinete. E vamos para a máquina de costura. Eu costumo usar sempre meio pezinho de máquina. Tá. Alfinetado, para não perder. Isso eu vou fazer com todos os blocos. Certo. Abro aqui a costura. Normalmente a gente usa aquela, para quem não quer usar o ferro, a vincadora. Abro a costura. Tá. Independente se é tecido claro, escuro, estampado, liso, Vamos você sempre abrir. abre essa costura. Nesse caso vamos abrir, porque depois eu vou ter 4 blocos se encontrando, então a costura fica muito grossa se eu deixar ela dobrada. Ah, tá. Vou abrir. Isso eu vou fazer com todos. Certo. Depois que eu fizer isso com todos, eu vou unir cada um por si. Deixa eu costurar esse pra gente fazer uma união. Tá. E daí a gente vê também como você monta os blocos. Isso. Passo a passo de patchwork com a Camila Martins. Mais uma dica E do dei uma Mulher.com. acelerada na máquina pra gente Aí, pisar ó. fundo no patchwork. Abre de novo a costura. Vamos ó. abrir a costura. O legal mesmo é passar ferro, tá? Tá. Pra ficar bem bonitinho. No caso aqui eu tô fazendo com a linha escura, mas muito cuidado quando trabalhar a linha escura com tecido claro, porque depois ele fica aparecendo no fogo. Então eu vou fazer isso com todos. Antes de unir, eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Das duas pontas. Tira o excesso. E aí, vamos unir. Sempre vai montando e deixando na posição, porque se costurar um fora, sai do... Perde daí, né? Isso.
agora aqui Parte do simples. trabalho. Alfinete de novo. E máquina de costura. Prontinho aqui. Já tem a união. Tá vendo aqui que a pontinha ficou quebrada? É justamente isso, tem que ficar quebrada assim, porque quando eu for unir essa faixa com essa é a minha margem de costura. Esse quebrado que você Esse comentou... quebradinho da ponta, ele não tá vindo até a ponta. Ah, só um pouquinho. Aqui, ó, minha amiga, tá conseguindo ver em casa? Olha lá. Ele tem que ficar assim mesmo, essa pontinha tem que ficar quebrada para na hora que a gente juntar outra fileira, não quebrar. Esse ele vai ficar sempre por cima dessa daqui. Se você vê a minha margem de costura, que eu tô usando meio pezinho de máquina. Tá. Lembra que eu comentei que tinha uma outra forma de fazer esse primeiro passo a passo aqui? Me ajuda aqui, Tati. Tá. A outra forma de fazer é não cortar os quadrados, deixá-los inteiros, mas aí você já tem que ter uma noção de qual estampa vai do lado de qual estampa. Tá. Nós vamos fazer uma marcação aqui no meio. Eu estou usando aquela caneta que depois sai com ferro. Então fiz uma marcação aqui no meio. E aí, esse é meu ponto de referência. Eu vou fazer o pezinho de máquina para cá e o pezinho de máquina para cá. Vamos lá? Um lado e agora o outro lado também. Isso é bom fazer quando você quer otimizar o seu tempo. Então agora eu corto aqui naquela linha onde eu marquei. Entre um pé de máquina e outro. E aí aqui eu já tenho pronto dois. Que legal. Que também entraria no mesmo esquema do projeto. E aí também eu corto depois aquela pontinha também aqui. Abre a costura, a mesma coisa. Abre a costura, tira os excessos. Tudo perfeito. Certo. Depois que eu fizer isso, eu vou ter aqui o meu bloco pronto. Tá vendo? Uni os três de cada e depois uni entre eles. Esse com esse e depois esse com os dois que já estava pronto. Tá. Para um cobre-pés de casal, eu usei 6 blocos iguais a esse. Certo. Iguais entre aspas. Fica a dica. Se você perceber no cobre-pés, eu tenho aqui que continuar o losango. Então ele não vai começar no claro, ele vai começar no tecido que eu terminei o próximo. Então aqui viria o oncinha e não o bloco. Então são 6 blocos, mas eles não são idênticos. Tá. Porque a gente tem que dar uma continuidade nas cores. Verdade. E aqui começou com o Claro. E vai terminar, no caso, com o Terminou com oncinha. Então aqui eu comecei oncinha, depois virei o claro, estampado, marrom, oncinha. Claro, estampado, marrom, oncinha. Tá. Então cada bloco que você fizer, ele vai começar no tecido que você terminou o último bloco. O legal, eu gosto de ir fotografando para eu saber qual bloco eu fiz. Então fiz esse daqui, é o bloco 1, venho aqui com a caneta, bloco 1. Tiro essa foto. dica é muito legal pra gente não confundir. Eu vou até repassar. No começo eu estava tendo até um pouquinho de dificuldade, Camila. Agora você me explicando pela segunda vez, eu entendi, turminha. Então nós vamos fazer quantos blocos desses? Para uma coxa de casal, 6, para uma de solteiro, 4 blocos. Tá. Casal, 6 blocos. Esse bloco eu tô começando aqui com a cor clara. O outro bloco eu vou começar, imagina que essa peça tá aqui, ó. Eu vou começar o do bloco com a oncinha. Por que eu sei que é a oncinha? Porque a oncinha é a que terminou esse bloco. Ou seja, ele tem que dar continuação do meu losango. Ele tem que continuar o desenho. Se eu começasse aqui com claro, ele não formaria o losango. Quando eu juntar daí os blocos, perfeito, não vou fazer... é isso mesmo. Legal. Simples. Legal de trabalhar com blocos, porque é uma dica super fácil. E daqui, por exemplo, esse bloco pronto, um só, você já faria uma almofada para coordenar com o seu cobre-pés.
Um bloco só já seria suficiente. Então, feito isso, emendo os 6 blocos. Tá. Você vai ter uma continuação aqui do desenho. Vamos aplicar as molduras. Eu coloquei no trabalho uma moldura de 4 centímetros e depois uma moldura de 12 centímetros. Tá. Mas, para enriquecer ainda mais a peça, nós fizemos uma moldura com canto mitrado, que é o que eu vou explicar agora. Tá. Canto mitrado? Mitrado. Mitrado. Que ele fica enviesado. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Imagina que aqui está a minha peça. Eu não trouxe a peça original porque é muito grande. Tá. Eu vou pegar o avesso do tecido, então aqui é o meu avesso. Tá. Vou fazer a marcação do pezinho de máquina. Ah, tá aqui nos cantinhos. Isso, eu fiz também tudo com a caneta. Marcação no cantinho. A minha faixa, qual que é o comprimento da minha faixa para não dar erro? Eu vou posicionar ela aqui. Estou no avesso. Aqui as minhas sobras nas laterais, ela tem que ser no mínimo da mesma largura da minha faixa. Por quê? Na hora que eu for mitrar o canto, ela não vai faltar tecido. Então, ó, tá vendo aqui? Eu vou colocar as 2 laterais. Tá sobrando à vontade. O que não pode é ficar assim, ó. Por exemplo, deixar só esse tamanho de sobra. Por quê? Aqui. É menor do que a largura da faixa. Tá. Então, vamos lá? Vamos colocar os 2 lados. Por que eu fiz essa marca aqui no tecido? Porque eu vou costurar a partir daqui. Eu não vou vir do comecinho. Não vou vir do começo. Eu vou costurar a partir da marca que eu fiz. Certo. E depois as costuras se encontram. Colocar um alfinetinho de segurança aqui. Vou deixar a marca da caneta para cima para a gente poder perceber. Ó, vou posicionar minha agulha aqui nessa marca. Não venho do começo, aqui. Costurinha normal. Aqui a mesma coisa, não vou costurar até o final, vou vir só até a marquinha que eu fiz. Aqui, vim até a marquinha. Agora eu vou colocar o outro lado. Dobro aqui, vou colocar um alfinete aqui para não correr o risco de costurar. Vamos para outra lateral, que eu vou fazer a mesma coisa. Vou só pedir, a gente pode só virar para você claro. a imagem, tá? Aí. Ó, ela dobrou esse excesso aqui do tecido só para não costurar em cima. Ok. Vou posicionar aqui, lembrando, deixando aqui no mínimo a largura da faixa que eu tô colocando. Tá. Vou colocar um alfinetinho aqui. Para a máquina de novo. E aí eu vou começar a costurar a partir do pontinho de onde eu costurei o outro. Nunca venho aqui do canto, aqui ó. Também aqui não venho até o final, sempre até a marquinha. Ok, dessa forma já dá pra gente explicar o cantinho. O que vai acontecer? Eu vou abrir o marcadinho agora. Vou passar aqui só pra abrir a costura. Vou pegar o avesso. Vou trazer aqui, ó. Vou ver aqui onde tá costura com costura, ou seja, minha costura da frente com a costura do verso. E aí eu vou alinhar o tecido aqui, ó. E aí eu venho com a minha régua e a caneta, marco aqui certinho.
aonde eu vou ter que passar a costura. Vou pegar o alfinete que saiu. Vamos para a máquina de costura. Então passei aqui. Agora faz essa costura na diagonal. Costura. Na diagonal, exatamente na linha em que está o trabalho. E sempre observando que está costura com costura, para não ficar torta. Tá. Senão a gente vai ter uma moldura torta. E aí aqui, ó, na hora que eu abrir, ele vai estar aqui o cantinho mitrado. Aqui folgou a linha, mas abaixei o pé de máquina antes, ficou um pouquinho folgado. Mas viu que tá certo? Tem aqui a moldura. Viu que tá certinho? Volta aqui, tira a sobra, deixando também o espaço, né? Costura. Abre aqui a costura. Eu gosto sempre de passar ferro. E aqui fica um cantinho diferente, que é o chamado canto mitrado. Perfeito. Um minutinho pra gente finalizar nossa aula. Dica final, Camila. Dica final, sempre que fizer peças grandes, que depois vai numa máquina de lavar, que vai ser muito utilizado, pré-encolha os tecidos. Em pecinhas pequenas não tem tanta necessidade, mas numa peça grande como essa, depois que o tecido encolhe, acabou, perde o trabalho, né? Então pré-encolher, pré-lavar os tecidos antes de utilizar. Só ensinando como fecha rapidinho a peça. Tá. Direito da técnica. Aqui imaginando então o nosso Isso, eu fiz o desenho montados, aqui. todo o trabalho Direito feito. da técnica, direito do tecido. Eu vou passar uma costura em toda a volta, Tá. deixando uma abertura, no caso, no meu comprimento, para depois, quando eu quiser desvirar, ficar mais fácil. Porque imagina se eu deixar essa abertura aqui, para eu passar todo esse trabalho por essa abertura é complicado. Então, costuro toda a volta, deixando essa abertura, que é por onde eu vou desvirar o trabalho. Que aí todo mundo já sabe. Sim. Adorei. Arrasou, Camila. Obrigada. Muito obrigada pela aula. Extremamente didática, camilamartinsmulher.com. E você, tá gostando? Turminha, e o programa tá só no começo. Tem muita coisa boa chegando. Você viu que hoje você não pode perder. Liga pra vizinha, pra amiga, pra mãe, pra nora. Todo mundo acompanha do mulher.com. A gente faz um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho eu volto com mais dicas. E você também confere reportagens especiais direto da Mega Artesanal. Obrigada, valeu. Obrigada a vocês. Até daqui a pouco.